Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero te convidar para algo extraordinário. Começar o teu dia mergulhando no Salmo 23, essa passagem que é como um manto de paz envolvendo a nossa alma. Quantas vezes acordas com o coração apertado, com aquela angústia que parece não ter nome? Quantas manhãs começam com o peso das incertezas, com o medo do que está por vir? O Salmo 23 é o abraço que Deus te oferece exatamente neste momento. É a certeza de que não importa o vale que precises atravessar hoje, o bom pastor está contigo. Cada palavra deste salmo foi escrita para acalmar o teu coração inquieto, para trazer descanso à tua mente cansada. Se hoje acordaste precisando de paz, se a tua alma está sedenta de tranquilidade, então fica comigo até o final desta oração. Escreve nos comentários: "O Senhor é o meu pastor", e junta-te a esta família que escolhe começar cada dia na presença do nosso Deus. Prepara o teu coração para experimentar a paz que excede todo entendimento, aquela paz que só o bom pastor pode dar. O Salmo 23 começa com uma declaração poderosa: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Estas palavras carregam uma verdade que transforma completamente a maneira como encaramos o dia. Quando reconhecemos que temos um pastor, estamos a dizer que não estamos sozinhos, que não somos órfãos abandonados à própria sorte. Há alguém que cuida de nós com ternura infinita, que conhece cada necessidade antes mesmo de a expressarmos. Davi escreveu este salmo não numa vida fácil, mas em meio a perseguições, batalhas e desertos. E ainda assim declarou: "Nada me faltará". Ele aprendeu que ter o Senhor como pastor é ter tudo. Quando dizemos pela manhã: "O Senhor é o meu pastor", estamos a entregar o controle do nosso dia a quem sabe exatamente onde devemos ir. Estamos a confiar que Ele nos guiará pelos caminhos certos, que nos levará a águas tranquilas quando a nossa alma estiver agitada. Este salmo ensina-nos que a verdadeira paz não vem das circunstâncias externas, mas da presença constante do nosso pastor. Mesmo quando atravessamos vales sombrios, Ele está ali. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso bom pastor, neste amanhecer nos colocamos diante de Ti com corações abertos e almas sedentas. Reconhecemos que Tu és o nosso pastor e que sem Ti nada podemos fazer. Declaramos nesta manhã que nada nos faltará porque temos a Ti. Tu conheces cada necessidade que carregamos, cada preocupação que nos rouba o sono, cada medo que nos paralisa. Pedimos que neste dia nos faças descansar em pastos verdejantes, que a Tua presença seja como um campo fértil, onde a nossa alma encontra alimento e refrigério. Senhor, muitas vezes acordamos com a mente agitada, com pensamentos que nos bombardeiam antes mesmo de sairmos da cama. Traz descanso à nossa mente, guia-nos mansamente a águas tranquilas, que possamos beber da fonte da Tua paz, dessa paz que o mundo não pode dar nem tirar. Restaura a nossa alma, Senhor. Há partes em nós que estão cansadas, feridas, quebrantadas. Toca com o Teu poder curador cada área da nossa vida que precisa de restauração. Pai, guia-nos hoje pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Que cada decisão que tomarmos seja orientada pela Tua sabedoria. Que cada passo que dermos seja dirigido pela Tua mão. Não queremos caminhar pelos nossos próprios caminhos, mas sim pelos Teus caminhos que são perfeitos. Quando enfrentarmos escolhas difíceis, dá-nos discernimento. Quando estivermos confusos, traz clareza. Senhor, sabemos que hoje poderemos atravessar vales. Podem ser vales de dificuldades financeiras, de problemas de saúde, de conflitos nos relacionamentos, de desafios no trabalho.
mas tu prometes estar conosco mesmo no vale da sombra da morte. Declaramos que não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. A tua vara nos protege dos perigos. O teu cajado nos guia quando estamos perdidos. Senhor, há pessoas aqui que estão atravessando vales muito escuros neste momento. Vales de luto, de depressão, de ansiedade avassaladora. Manifesta a tua presença de maneira tão real que não reste dúvida de que tu estás ali. Que possam sentir o teu abraço reconfortante, ouvir a tua voz sussurrando palavras de esperança. Senhor, tu preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Que verdade poderosa! Mesmo quando estamos cercados por problemas, tu nos honras. Mesmo quando os inimigos nos rodeiam, tu nos abençoas. Pedimos que neste dia nos des vitória sobre tudo aquilo que se levanta contra nós. Que os nossos adversários vejam que servimos a um Deus vivo e poderoso. Unges a nossa cabeça com óleo, Senhor. Derrama sobre nós a unção do Espírito Santo. Que essa unção nos capacite para enfrentar os desafios de hoje. Que ela nos dê autoridade espiritual, sabedoria sobrenatural, poder para vencer, que o nosso cálice transborde. Não queremos viver na escassez, mas na abundância das tuas bênçãos. Que transborde alegria mesmo em meio às dificuldades, que transborde amor pelos outros, que transborde gratidão pelo que temos. Pai, declara sobre nós que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não apenas hoje, mas todos os dias. Que onde quer que formos, a tua bondade vá conosco. Que em cada situação, a tua misericórdia nos alcance. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Que sejamos produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fizermos. Que os nossos superiores reconheçam o nosso esforço. Que os nossos colegas vejam em nós a diferença que tu fazes. Se hoje enfrentarmos injustiças no ambiente de trabalho, levanta-te em nossa defesa. Se houver conflitos, traz reconciliação. Se houver competição desleal, estabelece a verdade. Pai, abençoa os nossos lares, que a paz do Salmo 23 encha cada cômodo da nossa casa. Que os nossos familiares sintam a tua presença. Protege os nossos filhos de todo o mal. Guarda-os na escola, nas ruas, em todos os lugares. Coloca anjos ao redor deles, que cresçam no teu temor e no teu amor. Senhor, abençoa os nossos casamentos. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Onde há desentendimentos, traz compreensão mútua. Onde há mágoas, opera perdão. Que os cônjuges se vejam com os teus olhos, que se amem com o teu amor. Pai, toca a área das nossas finanças. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que nada nos faltará, porque tu és o nosso pastor. Abre portas de provisão. Multiplica o pouco que temos. Ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos deste. Onde há dívidas, envia estratégias para quitá-las. Onde há falta, manifesta a tua abundância. Senhor, abençoa a nossa saúde. Cura toda enfermidade, toda dor, todo desconforto. Há pessoas orando agora que enfrentam diagnósticos difíceis. Toca-as com o teu poder curador. Que os médicos se surpreendam com a melhoria. Que os exames mostrem resultados favoráveis. Fortalece o sistema imunológico. Renova as forças físicas. Traz descanso reparador durante o sono. Pai, abençoa a nossa saúde mental e emocional. Cura a ansiedade que rouba a nossa paz. Liberta-nos da depressão que nos aprisiona. Acalma os pensamentos obsessivos. Traz equilíbrio às nossas emoções. Onde há traumas do passado, opera cura profunda. Onde há feridas emocionais, derrama o teu bálsamo restaurador. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Que sejamos pacificadores, não causadores de conflitos.
que saibamos ouvir mais e falar menos, que pratiquemos a empatia e a compaixão. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoaram. Liberta-nos do ressentimento que envenena a alma. Que sejamos instrumentos da tua paz em cada relacionamento. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Tu colocaste no nosso coração desejos e aspirações. Guia-nos na concretização deles. Abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que devem permanecer fechadas. Dá-nos sabedoria para discernir entre o que vem de ti e o que vem de nós mesmos. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual. Que tenhamos fome e sede de ti. Que a leitura da tua palavra seja o nosso deleite. Que a oração seja o nosso refúgio. Que o louvor seja a nossa fortaleza. Aviva o nosso primeiro amor. Não permitas que esfriemos na fé. Que o fogo do Espírito Santo queime continuamente em nós. Pai, abençoa a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Que seja um lugar de refúgio, de ensino verdadeiro, de amor genuíno. Abençoa os nossos pastores e líderes. Dá-lhes sabedoria para guiar o rebanho. Protege-os das ciladas do inimigo. Que preguem a palavra com ousadia e amor. Senhor, abençoa aqueles que estão longe de ti. Toca o coração dos que se desviaram. Chama de volta os filhos pródigos. Manifesta-te àqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos como instrumentos para levar o teu amor a quem precisa. Pai, abençoa as autoridades do nosso país. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça. Que tomem decisões que beneficiem o povo. Protege a nossa nação de corrupção, violência e injustiça. Levanta líderes segundo o teu coração. Senhor, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Dá-lhes sabedoria, compaixão e resistência física. Abençoa os professores que educam as nossas crianças. Dá-lhes paciência e amor pelo ensino. Abençoa os que trabalham na segurança pública. Protege-os de todo perigo. Pai, abençoa aqueles que estão desempregados. Abre portas de oportunidade. Que encontrem trabalho digno que sustente as suas famílias. Enquanto aguardam, supre todas as necessidades. Não permitas que falte o pão de cada dia. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé. Fortalece-os com coragem sobrenatural, que permaneçam firmes mesmo diante das ameaças. Manifesta-te poderosamente em favor deles. Confunde os planos dos perseguidores. Pai, abençoa aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, os que dormem nas ruas, os que não têm o que comer, os que são vítimas de violência. Levanta pessoas compassivas para ajudá-los. Toca o coração dos que podem fazer a diferença. Senhor, abençoa os nossos inimigos. Sim, Senhor, conforme nos ensinaste, oramos por aqueles que nos fazem mal. Transforma os corações deles, que reconheçam os seus erros e se arrependam. Ajuda-nos a amá-los como tu os amas. Pai, abençoa a criação que geme, esperando a redenção. Protege a natureza da destruição. Ensina-nos a cuidar bem do planeta que nos confiaste. Que sejamos mordomos responsáveis dos recursos naturais. Senhor, abençoa os nossos talentos e habilidades. Que usemos os dons que nos deste para a tua glória. Que sejamos sal e luz onde quer que estejamos. Que a nossa vida aponte para ti. Pai, abençoa a nossa capacidade de perdoar. Muitas vezes guardamos mágoas que nos aprisionam. Ajuda-nos a soltar o que precisamos soltar. Que experimentemos a liberdade que vem do perdão genuíno. Senhor, abençoa a nossa paciência. Vivemos num mundo que exige tudo para ontem. Ensina-nos a esperar no teu tempo. Que confiemos que tu fazes todas as coisas formosas no tempo certo. Pai, abençoa a nossa capacidade de amar. Que amemos como tu amas, incondicionalmente. Que vejamos as pessoas com os teus olhos. Que sejamos misericordiosos como tu és misericordioso.
Senhor, abençoa os nossos sentidos, que os nossos olhos vejam o que é puro e bom, que os nossos ouvidos escutem palavras edificantes, que a nossa boca fale bênçãos, que as nossas mãos façam o bem, que os nossos pés andem em caminhos retos. Pai, abençoa a nossa memória, ajuda-nos a lembrar das tuas promessas nos momentos de dúvida, que não esqueçamos as bênçãos que já recebemos. Que os testemunhos do passado fortaleçam a nossa fé no presente. Senhor, abençoa a nossa capacidade de nos alegrarmos. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, ajuda-nos a encontrar motivos para celebrar. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, abençoa os nossos momentos de descanso. Ensina-nos a parar quando for necessário. Que não nos consumamos em atividades sem pausar. Que saibamos equilibrar trabalho e descanso. Senhor, abençoa a nossa vida de oração. Que não seja apenas um ritual, mas um diálogo genuíno contigo. Que possamos ouvir a tua voz com clareza. Que a oração seja o nosso primeiro recurso, não o último. Pai, abençoa a nossa fé. Aumenta-a quando for pequena. Fortalece-a quando vacilar. Que creiamos nas tuas promessas, mesmo quando não vemos o cumprimento delas, que andemos por fé e não por vista. Senhor, abençoa a nossa esperança. Quando tudo parecer perdido, que a esperança em ti nos mantenha de pé. Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para ti. Pai, abençoa a nossa humildade. Livra-nos do orgulho que nos afasta de ti e dos outros. Que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de ti. Que sirvamos os outros com alegria. Senhor, abençoa a nossa obediência. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Dá-nos força para obedecer, mesmo quando é difícil. Que a obediência seja fruto do amor e não do medo. Pai, abençoa a nossa generosidade. Que tenhamos mãos abertas para dar. Que compartilhemos o que temos com os necessitados, que experimentemos a verdade de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor, abençoa o nosso testemunho, que a nossa vida seja uma carta aberta lida por todos, que as pessoas vejam Cristo em nós, que os nossos atos confirmem as nossas palavras. Pai, abençoa a nossa perseverança. Quando quisermos desistir, renova as nossas forças. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que não desfalecemos em fazer o bem. Senhor, abençoa a nossa santidade, purifica-nos de todo pecado, revela as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Dá-nos força para abandonar o que nos separa de ti. Pai, abençoa a nossa comunhão uns com os outros, que sejamos uma família unida em amor. Que suportemos uns aos outros em amor, que celebremos juntos as vitórias e choremos juntos nas derrotas. Senhor, abençoa a nossa adoração, que te adoremos em espírito e em verdade. Que o louvor seja genuíno, não apenas palavras vazias. Que a adoração transforme os nossos corações. Pai, abençoa o nosso aprendizado. Que sejamos sempre discípulos, sempre aprendendo. Que a tua palavra habite ricamente em nós, que cresçamos no conhecimento de ti. Senhor, abençoa a nossa coragem. Há momentos em que precisamos ser corajosos. Dá-nos ousadia para testemunhar de ti, coragem para enfrentar os gigantes, bravura para defender o que é certo. Pai, abençoa a nossa integridade, que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado. Que as nossas palavras e ações estejam alinhadas, que sejamos conhecidos pela honestidade. Senhor, abençoa a nossa compaixão, que tenhamos um coração sensível à dor dos outros, que não passemos indiferentes diante do sofrimento, que sejamos as mãos e os pés de Cristo no mundo. Pai, abençoa a nossa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, que tomemos decisões sábias, que falemos palavras sábias,
que vivamos sabiamente. Senhor, abençoa a nossa proteção. Coloca uma cerca de proteção ao nosso redor. Protege-nos de acidentes, de doenças, de perigos visíveis e invisíveis. Que os teus anjos acampem ao nosso redor. Pai, abençoa a nossa liberdade. Liberta-nos de tudo o que nos aprisiona. Vícios, medos, traumas, pecados. Que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte. Senhor, abençoa a nossa identidade, que saibamos quem somos em Ti, filhos amados, escolhidos, preciosos, que a nossa identidade não esteja no que fazemos, mas em quem somos para Ti. Pai, abençoa o nosso propósito. Revela-nos o propósito para o qual nos criaste, que vivamos com intenção, não apenas existindo, que cada dia tenha significado eterno. Senhor, abençoa a nossa restauração. Onde há quebra, traz cura. Onde há ruína, reconstrói. Tu és o Deus que restaura os anos que o gafanhoto comeu. Pai, abençoa a nossa alegria. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti. Que nos alegremos sempre no Senhor. Senhor, abençoa a nossa gratidão. Que sejamos gratos em tudo. Que reconheçamos as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que o nosso coração transborde de gratidão. Pai, abençoa a nossa expectativa. Que esperemos grandes coisas de Ti. Que vivamos na expectativa de que Tu vais agir. Que não limitemos o Teu poder com a nossa incredulidade. Senhor, abençoa a nossa simplicidade. Num mundo complicado, ensina-nos a viver de forma simples. Que valorizemos o que realmente importa. Que não nos percamos em coisas secundárias. Pai, abençoa a nossa transparência. Que sejamos autênticos, não hipócritas. Que possamos ser vulneráveis uns com os outros. Que não tenhamos medo de mostrar as nossas fraquezas. Senhor, abençoa a nossa mansidão, não fraqueza, mas força sob controle. Que sejamos mansos como Tu foste. Que herdemos a terra como Tu prometeste aos mansos. Pai, abençoa a nossa fidelidade. Que sejamos fiéis a Ti em todas as circunstâncias, nos bons momentos e nos difíceis, quando sentimos a Tua presença e quando parece que estás distante. Senhor, abençoa o nosso contentamento. Ensina-nos a estar contentes em toda situação. Que aprendamos o segredo de estar satisfeitos com o que temos. Que não vivamos na comparação constante com os outros. Pai, abençoa a nossa visão. Que vejamos além do natural. Que tenhamos visão espiritual para discernir o que Tu estás fazendo. Que sonhemos os Teus sonhos para nós. Senhor, abençoa a nossa disposição. Dá-nos energia física, mental e espiritual para enfrentar este dia. Que não desanimemos diante dos desafios. Que tenhamos força renovada como a da águia. Pai, abençoa os nossos relacionamentos familiares, que honremos os nossos pais, que amemos os nossos irmãos, que cuidemos dos nossos avós, que sejamos bênção para a nossa família. Senhor, abençoa a nossa capacidade de recomeçar. Quando caímos, ajuda-nos a levantar. Quando falhamos, dá-nos nova oportunidade. Tu és o Deus das novas chances, dos recomeços. Pai, abençoa a nossa jornada espiritual. Que não estagnemos, mas continuemos crescendo. Que cada dia nos aproxime mais de Ti. Que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Senhor, abençoa tudo aquilo que não conseguimos expressar em palavras. Tu conheces os gemidos inexprimíveis do nosso coração. Atende aos pedidos que nem sabemos como fazer. Supre as necessidades que nem identificamos. Pai, declaramos que Tu és o nosso pastor. Confiamos que nos guiarás hoje por caminhos seguros. Que a paz do Salmo 23 seja a nossa realidade. Que possamos dizer ao final deste dia: certamente a bondade e a misericórdia me seguiram. Senhor, entregamos este dia nas Tuas mãos. Que seja um dia abençoado, produtivo, cheio da Tua presença.
que em tudo sejamos vitoriosos. Que glorifiquemos o Teu nome em cada ação. Pai, pedimos tudo isto com a confiança de quem sabe que está sendo ouvido. Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. O que pedimos segundo a Tua vontade, sabemos que já recebemos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Senhor, abençoa cada pessoa que está orando conosco neste momento. Onde quer que estejam, manifesta a Tua presença de forma tangível. Que sintam o Teu abraço, o Teu amor, a Tua paz. Pai, há pessoas aqui que estão enfrentando situações que parecem impossíveis. Dívidas que não sabem como pagar. Doenças que os médicos disseram não ter cura. Relacionamentos que parecem irreparáveis. Mas Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Declaramos que nada é impossível para quem crê. Senhor, toca especialmente aqueles que estão desanimados, os que acordaram hoje sem vontade de continuar, os que carregam fardos pesados demais para suportar sozinhos. Lembra-os de que não estão sozinhos. Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, abençoa aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Que se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Que se revistam de toda a armadura de Deus. Que resistam firmes na fé, sabendo que o diabo é um inimigo derrotado. Senhor, abençoa os jovens que buscam direção para as suas vidas. Que encontrem o caminho que preparaste para eles. Protege-os das influências negativas. Guarda-os das tentações que são tão fortes nesta geração. Pai, abençoa os idosos que muitas vezes se sentem esquecidos. Que saibam que são preciosos aos Teus olhos, que tenham saúde, alegria e propósito, que vejam os frutos do que plantaram ao longo da vida. Senhor, abençoa as crianças, protege a inocência delas, que cresçam num ambiente de amor e segurança, que desde cedo conheçam o Teu amor. Que sejam a geração que transforma o mundo. Pai, abençoa aqueles que estão em processo de cura emocional. Traumas de infância, abusos sofridos, rejeições profundas. Senhor, Tu curas os quebrantados de coração e alivias as suas dores. Opera cura profunda. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo. Liberta-os completamente. Quebra as cadeias que os aprisionam, que experimentem a liberdade verdadeira que só Tu podes dar. Pai, abençoa aqueles que estão em crise de fé, os que duvidam, os que questionam, os que se sentem distantes de Ti. Revela-te a eles de forma nova, que encontrem respostas para as suas perguntas, que a fé seja renovada. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam oposição por causa da fé. Família que não aceita, amigos que zombam, colegas que discriminam. Dá-lhes coragem para permanecer firmes. Que o testemunho deles seja poderoso. Pai, abençoa os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os, supre-os, fortalece-os. Que vejam frutos do seu trabalho. Que almas sejam salvas através do ministério deles. Senhor, abençoa aqueles que servem na Tua obra, pastores, líderes, diáconos, músicos, professores de escola dominical. Renova o chamado deles. Que não se cansem de fazer o bem, que sirvam com alegria e excelência. Pai, abençoa aqueles que estão em busca de emprego há muito tempo. A frustração de enviar currículos e não receber retorno. A ansiedade de não saber como sustentar a família. Abre portas, Senhor, que encontrem trabalho digno em breve. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores, que os negócios prosperem. Que tomem decisões sábias, que sejam honestos em todas as transações, que usem os recursos para a Tua glória. Pai, abençoa aqueles que trabalham em profissões desvalorizadas, os que limpam as ruas, os que recolhem o lixo, os que fazem trabalhos braçais, que sejam reconhecidos e respeitados, que tenham dignidade no trabalho.
Senhor, abençoa os estudantes, que tenham facilidade para aprender, que sejam aprovados nos exames, que encontrem propósito nos estudos, que usem o conhecimento adquirido para fazer a diferença. Pai, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes, a dedicação diária, o cansaço físico e emocional, a abnegação. Dá-lhes força renovada, que não se esgotem, que sintam que o trabalho deles é valioso. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam solidão. Os que moram sozinhos, os que não têm família próxima, os que se sentem isolados mesmo em meio à multidão. Manifesta a tua companhia, que nunca se sintam sozinhos. Pai, abençoa aqueles que estão prestes a tomar decisões importantes. Casamento, mudança de cidade, mudança de carreira. Dá-lhes clareza, que ouçam a tua voz com nitidez, que escolham o melhor caminho. Senhor, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A dor da infertilidade, os tratamentos desgastantes, a espera que parece não ter fim. Senhor, tu abres ventres, concede-lhes o milagre que tanto desejam. Pai, abençoa aqueles que perderam entes queridos recentemente, a dor da ausência, a saudade que aperta o peito. Consola-os com o teu amor. Que tenham a certeza de que um dia haverá reencontro no céu. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam processos judiciais, que a justiça seja feita, que a verdade prevaleça, que haja resolução rápida, que encontrem paz em meio ao processo. Pai, abençoa aqueles que foram vítimas de injustiça, os que foram caluniados, roubados, enganados. Senhor, tu és o Deus da justiça, vindica-os. Restaura o que lhes foi tirado. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra pensamentos suicidas, a escuridão mental que faz parecer que não há saída. Pai, intervém poderosamente. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que há futuro. Pai, abençoa aqueles que foram abandonados, pelo cônjuge, pelos pais, pelos filhos, pelos amigos. A dor da rejeição é profunda. Senhor, cura essa ferida. Mostra-lhes que tu nunca os abandonarás. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam preconceito por causa da cor da pele, da origem, da condição social, da aparência física. Que saibam que são preciosos aos teus olhos, que encontrem o seu valor em ti. Pai, abençoa aqueles que estão em cárcere, os que cometeram erros e estão pagando por isso, que encontrem arrependimento genuíno. Que conheçam o teu perdão, que sejam transformados. Senhor, abençoa aqueles que trabalham no sistema prisional, que sejam instrumentos de transformação, que vejam os presos não como criminosos, mas como pessoas que precisam de redenção. Pai, abençoa aqueles que foram abusados sexualmente, o trauma profundo, a vergonha, a culpa que não lhes pertence. Senhor, opera a cura completa. Que se vejam como tu os vês, preciosos e amados. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Liberta-os dessa prisão, que tenham uma relação saudável com a comida e com o próprio corpo. Pai, abençoa aqueles que enfrentam crises de pânico e ansiedade generalizada, os ataques que vêm do nada, o medo constante, a preocupação excessiva. Traz cura, Senhor, que experimentem a paz que excede todo o entendimento. Senhor, abençoa aqueles que foram diagnosticados com doenças terminais, o choque do diagnóstico, o medo da morte. Pai, opera milagres. Mas, se for da tua vontade levá-los, que tenham paz, que estejam prontos para o encontro contigo. Pai, abençoa os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que sejam instrumentos de cura, que tenham sabedoria para ajudar os que sofrem. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam transtornos de personalidade, borderline, narcisismo, bipolaridade.
que encontrem tratamento adequado, que haja estabilidade, que possam viver com qualidade. Pai, abençoa aqueles que são cuidadores de pessoas com deficiência, a dedicação constante, os desafios diários. Dá-lhes paciência infinita, amor abundante, força renovada. Senhor, abençoa as pessoas com deficiência, que não sejam definidas pela limitação, mas pelas capacidades, que tenham oportunidades, que sejam incluídas e respeitadas. Pai, abençoa aqueles que enfrentam bullying nas escolas, no trabalho, nas redes sociais. Protege-os, dá-lhes autoestima, muda o coração dos agressores. Senhor, abençoa aqueles que são vítimas de violência doméstica, que tenham coragem para sair dessa situação, que encontrem abrigo seguro, que sejam protegidos e restaurados. Pai, abençoa os abrigos e instituições que acolhem vítimas de violência, que tenham recursos suficientes, que os profissionais sejam capacitados e compassivos. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra o racismo. Que haja igualdade verdadeira, que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, independentemente da cor da pele. Pai, abençoa os refugiados e imigrantes, os que fugiram de guerra, perseguição, miséria, que encontrem acolhida, que reconstruam as suas vidas, que tenham esperança. Senhor, abençoa aqueles que perderam tudo em catástrofes naturais, enchentes, terremotos, incêndios, que recebam ajuda, que consigam reconstruir, que não percam a fé. Pai, abençoa os bombeiros, policiais e equipes de resgate, que sejam protegidos enquanto salvam vidas, que tenham sabedoria e coragem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em áreas de risco, que voltem seguros para casa todos os dias, que sejam reconhecidos pelo serviço que prestam. Pai, abençoa os cientistas e pesquisadores, que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que usem o conhecimento para o bem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área ambiental, que consigam preservar a criação, que haja consciência sobre a importância de cuidar do planeta. Pai, abençoa os artistas que usam o talento para glorificar o teu nome. Músicos, pintores, escritores, atores, que sejam luz no meio da escuridão. Senhor, abençoa aqueles que trabalham nos meios de comunicação, que sejam éticos, que busquem a verdade, que informem com responsabilidade. Pai, abençoa os políticos que governam com integridade, que sejam raros exemplos de honestidade, que tomem decisões que beneficiem o povo, não os próprios interesses. Senhor, abençoa aqueles que lutam por justiça social, que não desanimem. Que vejam mudanças acontecendo, que sejam instrumentos de transformação. Pai, abençoa os advogados que defendem os injustiçados, que tenham sabedoria, que sejam íntegros, que lutem pela verdade. Senhor, abençoa os juízes, que julguem com imparcialidade, que não se deixem corromper, que a justiça seja feita. Pai, abençoa aqueles que trabalham em ONGs, que tenham recursos para continuar o trabalho. Que vejam frutos, que façam diferença na vida de muitos. Senhor, abençoa os voluntários, os que doam tempo, talento e recursos sem esperar nada em troca. Multiplica o que fazem. Pai, abençoa aqueles que adotaram crianças, que tenham sabedoria para criar, que o amor supere os desafios, que as crianças encontrem lar verdadeiro. Senhor, abençoa as crianças que esperam por adoção, que encontrem famílias amorosas, que não percam a esperança, que sejam felizes. Pai, abençoa aqueles que fazem trabalho voluntário em hospitais, asilos, orfanatos, que sejam luz nesses lugares, que levem conforto e alegria. Senhor, abençoa os que doam sangue regularmente, que continuem salvando vidas com esse gesto simples, que mais pessoas tenham essa atitude.
Pai, abençoa os doadores de órgãos e suas famílias, que em meio à dor da perda tenham a consolação de saber que salvaram vidas. Senhor, abençoa aqueles que receberam transplantes, que tenham saúde, que os órgãos funcionem perfeitamente, que sejam gratos por essa segunda chance. Pai, abençoa os profissionais que trabalham em cuidados paliativos, que levem dignidade e conforto aos que estão nos últimos dias, que sejam anjos de misericórdia. Senhor, abençoa aqueles que perderam a fé e querem reencontrá-la, que vejam sinais da tua existência, que o coração se abra novamente para ti. Pai, abençoa os ateus e agnósticos, que encontrem respostas para as suas dúvidas, que se deparem com a tua realidade, que conheçam o teu amor. Senhor, abençoa aqueles que seguem outras religiões, que busquem sinceramente a verdade, que encontrem o caminho que leva a ti. Pai, abençoa os que foram feridos pela igreja, que consigam separar a instituição imperfeita do Deus perfeito, que voltem para ti. Senhor, abençoa aqueles que servem em lugares onde o evangelho é proibido, que sejam protegidos, que tenham ousadia, que almas sejam salvas. Pai, abençoa os tradutores da Bíblia, que cada povo tenha acesso à tua palavra no próprio idioma, que vidas sejam transformadas. Senhor, abençoa aqueles que distribuem Bíblias, que cada exemplar chegue às mãos certas, que seja lido e obedecido. Pai, abençoa os pregadores do Evangelho, que preguem a verdade com amor, que não distorçam a palavra, que vidas sejam transformadas através da pregação. Senhor, abençoa os que ensinam a palavra, professores de seminários, líderes de células, mestres, que ensinem com clareza e unção, que formem discípulos maduros. Pai, abençoa os intercessores, os que oram nos bastidores, os guerreiros de oração, que vejam respostas, que não desanimem. Senhor, abençoa os adoradores, os que ministram através do louvor, que sejam ungidos, que levem as pessoas à presença de Deus. Pai, abençoa aqueles que jejuam e buscam a tua face, que tenham encontros poderosos contigo, que recebam revelação. Senhor, abençoa aqueles que fazem votos, que os cumpram fielmente, que vejam o resultado da consagração. Pai, abençoa os que dizimam fielmente, que vejam as janelas do céu se abrindo, que experimentem a provisão sobrenatural. Senhor, abençoa os que ofertam generosamente, que nunca lhes falte, que a semente plantada produza frutos abundantes. Pai, abençoa aqueles que sustentam financeiramente a obra, que os recursos sejam bem administrados, que almas sejam alcançadas. Senhor, abençoa os construtores de templos, que as obras sejam concluídas, que sejam lugares onde a tua glória habita. Pai, abençoa aqueles que abrem as suas casas para reuniões, que sejam abençoados por isso, que vejam frutos. Senhor, abençoa os evangelistas, os que pregam nas praças, nas ruas, nos presídios, que sejam protegidos e ousados. Pai, abençoa aqueles que fazem evangelismo nas redes sociais, que as mensagens alcancem multidões, que vidas sejam tocadas. Senhor, abençoa os que escrevem livros cristãos, que as palavras sejam ungidas, que edifiquem a igreja. Pai, abençoa os produtores de conteúdo cristão, vídeos, podcasts, músicas, que sejam instrumentos de edificação. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em rádios e TVs cristãs, que a mensagem chegue longe, que seja clara e transformadora. Pai, abençoa os que fazem trabalho missionário transcultural, que aprendam os idiomas, que se adaptem às culturas, que sejam eficazes. Senhor, abençoa as agências missionárias, que enviem e cuidem bem dos missionários, que tenham recursos suficientes. Pai, abençoa os seminaristas, que sejam bem formados, que tenham chamado genuíno,
que sejam pastores segundo o teu coração. Senhor, abençoa os teólogos, que estudem a palavra com profundidade, que ensinem a sã doutrina. Pai, abençoa aqueles que escrevem hinos e cânticos, que componham músicas que glorifiquem o teu nome, que sejam cantadas por gerações. Senhor, abençoa os regentes de coral, que dirijam com excelência, que os coros sejam instrumentos de adoração. Pai, abençoa os músicos que tocam nos cultos, que toquem com habilidade e devoção, que a música conduza à adoração. Senhor, abençoa os que operam o som e a imagem nos cultos, que façam com excelência, que sejam reconhecidos pelo serviço. Pai, abençoa os recepcionistas das igrejas, que recebam bem a todos, que sejam o primeiro sorriso que as pessoas veem. Senhor, abençoa os que cuidam da limpeza dos templos, que façam com amor, que entendam a importância do serviço. Pai, abençoa os que preparam a ceia. Que seja feito com reverência, que seja momento de comunhão verdadeira. Senhor, abençoa aqueles que visitam os enfermos, que levem conforto, que orem com fé, que vejam curas. Pai, abençoa os que levam alimentos aos necessitados, que nunca falte para distribuir. Que sejam canais de bênção. Senhor, abençoa aqueles que acolhem os novos convertidos, que os discipulem bem, que os ajudem a crescer na fé. Pai, abençoa os que organizam eventos nas igrejas, que tudo seja feito com ordem e propósito, que vidas sejam tocadas. Senhor, abençoa os que fazem evangelismo infantil, que plantem a semente da fé no coração das crianças. Pai, abençoa os que trabalham com adolescentes, que sejam relevantes, que falem a linguagem deles, que os guiem bem. Senhor, abençoa os que ministram aos jovens, que os inspirem, que os desafiem, que formem uma geração radical para ti. Pai, abençoa os que ministram aos adultos, que ensinem com profundidade, que ajudem no amadurecimento espiritual. Senhor, abençoa os que cuidam dos idosos na igreja, que valorizem a sabedoria deles, que os façam sentir-se úteis. Pai, abençoa os casais que ministram a outros casais, que sejam exemplo, que ajudem a fortalecer matrimônios. Senhor, abençoa os que ministram libertação, que tenham autoridade espiritual, que vejam cativos libertos. Pai, abençoa os que ministram cura interior, que tenham sensibilidade, que sejam instrumentos de restauração. Senhor, abençoa os conselheiros cristãos, que tenham sabedoria, que apontem sempre para ti. Pai, abençoa os que fazem aconselhamento pré-nupcial, que preparem bem os casais, que evitem futuros problemas. Senhor, abençoa toda a tua igreja, que seja una, santa, apostólica, que cumpra a missão, que o mundo conheça o teu amor através dela. Pai, que tudo o que pedimos seja segundo a tua vontade, que glorifique o teu nome, que edifique o teu reino. Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos. Confiamos que ouves as nossas orações, que ages em favor dos teus filhos, que és fiel. Pai, declaramos que o Senhor é o nosso pastor, hoje e sempre. Nada nos faltará porque temos a Ti. Senhor, que este dia seja marcado pela Tua presença, que em cada momento sintamos que não estamos sozinhos. Pai, vai conosco, guia os nossos passos, dirige as nossas palavras, orienta as nossas decisões. Senhor, que ao final deste dia possamos dizer: certamente a bondade e a misericórdia me seguiram. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Senhor, que a paz do Salmo 23 inunde os nossos corações agora, que permaneça conosco ao longo do dia. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco, que vejam as respostas, que testemunhem dos milagres. Senhor, que esta oração não termine aqui, que continue nos nossos corações, que vivamos o Salmo 23 hoje. Pai, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Senhor, neste momento final da nossa oração,
queremos declarar verdades poderosas sobre as nossas vidas. Declaramos que somos ovelhas do teu pasto, que reconhecemos a tua voz, que te seguimos aonde quer que nos guies. Pai, declaramos que a tua bondade e misericórdia nos seguirão não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Esta é a nossa esperança, a nossa certeza. Senhor, declaramos que não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua presença remove todo medo, o teu amor expulsa o temor. Pai, declaramos que o nosso cálice transborda. Não vivemos na escassez, mas na abundância. Não na falta, mas na provisão. Não na miséria, mas na bênção. Senhor, declaramos que a tua vara e o teu cajado nos consolam, que nos protegem dos perigos, que nos guiam pelo caminho certo. Pai, declaramos que descansaremos em pastos verdejantes, que beberemos de águas tranquilas, que a nossa alma será restaurada. Senhor, declaramos que hoje será um dia de vitória, que os desafios serão vencidos, que os obstáculos serão removidos, que as portas serão abertas. Pai, declaramos que a tua glória será manifestada nas nossas vidas, que as pessoas verão e darão glória a ti, que o teu nome será exaltado. Senhor, declaramos que somos mais que vencedores, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar será condenada. Pai, declaramos que somos a luz do mundo, que o sal da terra, que faremos diferença onde estivermos. Senhor, declaramos que a tua palavra não voltará vazia, que tudo o que oramos será cumprido, que veremos as respostas. Pai, declaramos que este é o dia que o Senhor fez, que nos alegraremos e regozijaremos nele. Senhor, declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, que mesmo nas dificuldades teremos motivos para celebrar. Pai, declaramos que nenhum bem nos faltará, que a provisão virá no tempo certo, que confiaremos no teu cuidado. Senhor, declaramos que somos bem-aventurados, que somos abençoados na cidade e no campo, que somos abençoados na entrada e na saída. Pai, declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que serão como flechas na mão do guerreiro, que cumprirão o propósito divino. Senhor, declaramos que o nosso trabalho será abençoado, que teremos fruto do nosso labor, que a prosperidade virá. Pai, declaramos que a nossa saúde será restaurada, que todo sintoma desaparecerá, que o poder curador de Deus fluirá. Senhor, declaramos que os nossos relacionamentos serão restaurados, que haverá reconciliação, que o amor prevalecerá. Pai, declaramos que a paz reinará nos nossos lares, que haverá harmonia, que a presença de Deus será constante. Senhor, declaramos que somos livres, livres do pecado, livres do medo, livres de toda opressão. Pai, declaramos que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, que teremos revelação da palavra, que cresceremos no conhecimento de Deus. Senhor, declaramos que somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, que somos morada do Altíssimo. Pai, declaramos que temos a mente de Cristo, que pensaremos os seus pensamentos, que agiremos conforme a sua vontade. Senhor, declaramos que somos embaixadores de Cristo, que representaremos bem o reino, que levaremos a mensagem da reconciliação. Pai, declaramos que temos autoridade espiritual, que pisaremos serpentes e escorpiões, que nada nos causará dano. Senhor, declaramos que as nossas orações são poderosas, que muito podem por sua eficácia, que movem a mão de Deus. Pai, declaramos que somos guardados pelo poder de Deus, que anjos acampam ao nosso redor, que estamos protegidos. Senhor, declaramos que somos prósperos em tudo, que tudo o que fizermos prosperará, que teremos sucesso. Pai, declaramos que somos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e não por baixo, que seremos primeiros e não últimos. Senhor,
Declaramos que a unção sobre as nossas vidas aumentará, que faremos obras maiores, que o poder de Deus será evidente. Pai, declaramos que temos um futuro e uma esperança, que o melhor ainda está por vir, que os nossos últimos dias serão melhores que os primeiros. Senhor, declaramos que nada poderá nos separar do teu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Pai, declaramos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que temos a vitória garantida. Senhor, declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que até as dificuldades têm propósito. Pai, declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que somos mais fortes do que pensamos. Senhor, declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que não há impossíveis para quem crê. Pai, declaramos que a graça de Deus é suficiente, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando somos fracos, então somos fortes. Senhor, declaramos que não desistiremos, que perseveraremos até o fim, que receberemos a coroa da vida. Pai, declaramos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que somos preciosos aos teus olhos, que temos valor inestimável. Senhor, declaramos que somos filhos de Deus, que fomos adotados na família divina, que temos herança incorruptível. Pai, declaramos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que fomos lavados, santificados, justificados. Senhor, declaramos que temos vida eterna, que a morte não tem poder sobre nós, que viveremos para sempre contigo. Pai, declaramos que o reino de Deus está dentro de nós, que carregamos a presença divina, que somos portadores da glória. Senhor, declaramos que fomos crucificados com Cristo, que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Pai, declaramos que somos novas criaturas, que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Senhor, declaramos que nascemos de novo, que somos gerados pela palavra da verdade, que temos nova natureza. Pai, declaramos que somos participantes da natureza divina, que fomos transformados de glória em glória. Senhor, declaramos que temos paz com Deus, que fomos reconciliados através de Cristo, que não há mais condenação. Pai, declaramos que fomos resgatados do império das trevas, que fomos transportados para o reino do Filho amado. Senhor, declaramos que temos redenção através do seu sangue, que os nossos pecados foram perdoados, que fomos comprados por alto preço. Pai, declaramos que somos sacerdócio real, que nação santa, que povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, declaramos que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que somos marcados como pertencentes a Deus. Pai, declaramos que temos acesso ao trono da graça, que podemos nos aproximar com confiança, que somos ouvidos. Senhor, declaramos que somos co-herdeiros com Cristo, que compartilhamos da sua glória, que reinaremos com Ele. Pai, declaramos que fomos chamados das trevas para a luz, que somos filhos da luz, que andamos na luz. Senhor, declaramos que o jugo é suave e o fardo é leve, que não carregamos peso que não podemos suportar. Pai, declaramos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que socorro bem presente nas tribulações. Senhor, declaramos que Deus é o nosso escudo e protetor, que é galardoador dos que o buscam. Pai, declaramos que o Senhor é a nossa rocha, que é inabalável, que nele estamos seguros. Senhor, declaramos que Deus é o nosso sol e escudo, que dá graça e glória, que não nega bem algum aos que andam retamente. Pai, declaramos que o Senhor é o nosso libertador, que quebra as cadeias, que rompe as prisões. Senhor, declaramos que Deus é o nosso provedor, que supre todas as necessidades, que cuida de nós. Pai, declaramos que o Senhor é o nosso médico,
que cura todas as enfermidades, que restaura a saúde. Senhor, declaramos que Deus é o nosso Consolador, que enxuga as lágrimas, que traz alívio à dor. Pai, declaramos que o Senhor é o nosso defensor, que luta as nossas batalhas, que nos dá vitória. Senhor, declaramos que Deus é o nosso guia, que ilumina o caminho, que dirige os passos. Pai, declaramos que o Senhor é a nossa sabedoria, que nos ensina o que fazer, que nos orienta nas decisões. Senhor, declaramos que Deus é a nossa justiça, que nos torna justos, que nos aceita como somos. Pai, declaramos que o Senhor é a nossa santificação, que nos torna santos, que nos separa para si. Senhor, declaramos que Deus é a nossa redenção, que nos comprou de volta, que pagou o preço. Pai, declaramos que o Senhor é a nossa esperança, que é âncora da alma, que não decepciona. Senhor, declaramos que Deus é o nosso amor, que nos amou primeiro, que nos ama incondicionalmente. Pai, declaramos que o Senhor é a nossa vida, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Senhor, declaramos que Deus é o nosso tudo, que basta ter a Ti, que nada mais precisamos. Pai, neste momento selamos tudo o que oramos, que cada palavra pronunciada seja cumprida, que cada declaração se torne realidade. Senhor, que este dia seja diferente, que seja marcado pela Tua presença, que seja dia de milagres. Pai, que ao acordarmos amanhã possamos testemunhar das maravilhas que fizeste hoje, que tenhamos histórias para contar. Senhor, que a paz que sentimos agora permaneça, que não se dissipe com as preocupações do dia. Pai, que lembremos que o Senhor é o nosso pastor, que voltemos a esta verdade sempre que o medo tentar nos dominar. Senhor, que sejamos gratos, que reconheçamos as bênçãos, que não tomemos nada como garantido. Pai, que sejamos generosos, que compartilhemos o que recebemos, que sejamos canais de bênção. Senhor, que sejamos fiéis, que cumpramos os compromissos, que sejamos dignos de confiança. Pai, que sejamos humildes, que reconheçamos que tudo vem de Ti, que demos a glória a quem merece. Senhor, que sejamos corajosos, que não recuemos diante dos desafios, que enfrentemos os gigantes. Pai, que sejamos perseverantes, que não desistamos no meio do caminho, que terminemos a corrida. Senhor, que sejamos santos, que vivamos de maneira digna do chamado, que sejamos separados do mundo. Pai, que sejamos amorosos, que amemos como Tu amas, que perdoemos como Tu perdoas. Senhor, que sejamos pacientes, que saibamos esperar, que confiemos no Teu tempo. Pai, que sejamos bondosos, que pratiquemos a bondade, que sejamos gentis. Senhor, que sejamos alegres, que tenhamos motivos para sorrir, que espalhemos alegria. Pai, que sejamos esperançosos, que não percamos a esperança, que olhemos para o futuro com otimismo. Senhor, que sejamos sábios, que busquemos a sabedoria que vem do alto, que tomemos decisões acertadas. Pai, que sejamos obedientes, que façamos a Tua vontade, que sigamos os Teus mandamentos. Senhor, que sejamos testemunhas, que falemos de Ti, que o nosso viver aponte para Ti. Pai, que sejamos adoradores, que Te adoremos em espírito e em verdade, que a adoração seja estilo de vida. Senhor, que sejamos intercessores, que oremos pelos outros, que estejamos na brecha. Pai, que sejamos servos, que sirvamos com alegria, que consideremos os outros superiores a nós mesmos. Senhor, que sejamos discípulos, que aprendamos sempre, que cresçamos continuamente. Pai, que sejamos discipuladores, que ensinemos outros, que multipliquemos. Senhor, que sejamos sal, que preservemos, que demos sabor. Pai, que sejamos luz, que brilhemos nas trevas, que dissipemos a escuridão. Senhor, que sejamos instrumentos,
que tu nos uses como quiseres, que estejamos disponíveis, Pai, que sejamos vasos, que sejamos limpos, que sejamos úteis ao Mestre. Senhor, que sejamos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que demos fruto no tempo certo, que as nossas folhas não caiam. Pai, que sejamos como o ouro refinado, que as provações nos purifiquem, que saiamos melhores. Senhor, que sejamos como o trigo, que morramos para nós mesmos, que produzamos muito fruto. Pai, que sejamos como a videira, que permaneçamos ligados a Ti, que não nos separemos da fonte. Senhor, que sejamos como o bom samaritano, que tenhamos compaixão, que ajudemos quem precisa. Pai, que sejamos como Davi, que tenhamos um coração segundo o Teu coração, que Te busquemos intensamente. Senhor, que sejamos como Daniel, que sejamos íntegros mesmo sob pressão, que não nos dobremos aos ídolos. Pai, que sejamos como José, que resistamos à tentação, que sejamos fiéis mesmo na adversidade. Senhor, que sejamos como Josué, que sejamos fortes e corajosos, que conquistemos a terra prometida. Pai, que sejamos como Esther, que tenhamos coragem para agir, que saibamos que fomos chamados para um tempo como este. Senhor, que sejamos como Paulo, que esqueçamos o que fica para trás, que avancemos para o alvo. Pai, que sejamos como Pedro, que mesmo depois de falhar possamos recomeçar, que apacentemos as ovelhas. Senhor, que sejamos como João, que reclinemos a cabeça no peito de Jesus, que tenhamos intimidade contigo. Pai, que sejamos como Maria, que escolhamos a boa parte, que nos assentemos aos Teus pés. Senhor, que sejamos como Marta quando serviu, que sirvamos com dedicação. Pai, que sejamos como os discípulos, que deixemos tudo para Te seguir, que não olhemos para trás. Senhor, que sejamos como a viúva pobre, que demos tudo o que temos, que confiemos totalmente em Ti. Pai, que sejamos como o filho pródigo quando voltou, que reconheçamos os erros, que retornemos à casa do Pai. Senhor, que sejamos como o pai do filho pródigo, que perdoemos completamente, que celebremos o retorno. Pai, que sejamos como Abraão, que creiamos contra a esperança, que obedeçamos mesmo sem entender. Senhor, que sejamos como Moisés, que guiemos o povo, que intercedamos por eles. Pai, que sejamos como Samuel, que ouçamos a Tua voz desde cedo, que digamos, fala, Senhor, o Teu servo ouve. Senhor, que sejamos como Elias, que tenhamos vida de oração poderosa, que vejamos o fogo cair. Pai, que sejamos como Eliseu, que peçamos porção dobrada da unção, que façamos milagres em Teu nome. Senhor, que sejamos como Débora, que julguemos com sabedoria, que lideremos com coragem. Pai, que sejamos como Ruth, que sejamos leais, que não abandonemos quem amamos. Senhor, que sejamos como Ana, que oremos com fervor, que derramemos o coração diante de Ti. Pai, que sejamos como Neemias, que reconstruamos os muros, que não desanimemos diante da oposição. Senhor, que sejamos como Esdras, que ensinemos a palavra com clareza, que restauremos o que foi perdido. Pai, que sejamos como os 3 jovens na fornalha, que não nos curvemos aos ídolos, que confiemos que Deus nos livrará. Senhor, que sejamos como os apóstolos no cenáculo, que esperemos a promessa, que sejamos cheios do Espírito Santo. Pai, que sejamos como a igreja primitiva, que vivamos em comunhão, que repartamos o que temos. Senhor, que sejamos como o centurião, que tenhamos fé, que creiamos na Tua palavra. Pai, que sejamos como o cego Bartimeu, que clamemos por misericórdia, que não nos calemos. Senhor, que sejamos como a mulher do fluxo de sangue, que toquemos na orla das Tuas vestes, que recebamos cura. Pai, que sejamos como Zaqueu, que subamos na árvore para Te ver, que Te recebamos com alegria em casa. Senhor, que sejamos como Nicodemos, que busquemos entender,
que nasçamos de novo. Pai, que sejamos como a samaritana, que bebamos da água viva, que nunca mais tenhamos sede. Senhor, que sejamos como Lázaro, que ouçamos a tua voz chamando, que saiamos da morte para a vida. Pai, que sejamos como os 10 leprosos curados, que voltemos para agradecer, que sejamos gratos. Senhor, que sejamos como o ladrão da cruz, que te reconheçamos como Rei, que entremos no paraíso. Pai, que sejamos como José de Arimateia, que tenhamos coragem de nos identificar contigo, que cuidemos do teu corpo. Senhor, que sejamos como Tomé depois de tocar, que creiamos sem ver, que confessemos meu Senhor e meu Deus. Pai, que sejamos como Estevão, que perdoemos enquanto somos apedrejados, que vejamos os céus abertos. Senhor, que sejamos como Filipe, que evangelizemos onde formos enviados, que expliquemos as Escrituras. Pai, que sejamos como Barnabé, que encorajemos os outros, que sejamos filhos da consolação. Senhor, que sejamos como Timóteo, que sejamos exemplo desde jovens, que não desprezemos a juventude. Pai, que sejamos como Lídia, que abramos o coração e a casa, que sejamos hospitaleiros. Senhor, que sejamos como Priscila e Áquila, que trabalhemos juntos na obra, que ensinemos com paciência. Pai, que sejamos como Onésimo, que sejamos transformados, que de inúteis nos tornemos úteis. Senhor, que sejamos como Filemon, que recebamos de volta os que erraram, que restauremos relacionamentos. Pai, que sejamos como os bereanos, que examinemos as Escrituras, que não aceitemos tudo sem conferir. Senhor, que sejamos como a igreja de Éfeso no que tinha de bom, que trabalhemos arduamente, que não suportemos os maus. Pai, que sejamos como a igreja de Esmirna, que sejamos fiéis até a morte, que não temamos o sofrimento. Senhor, que sejamos como a igreja de Pérgamo no que tinha de bom, que permaneçamos firmes onde Satanás habita. Pai, que sejamos como a igreja de Tiatira no que tinha de bom, que as últimas obras sejam mais numerosas que as primeiras. Senhor, que sejamos como a igreja de Sardes depois de se arrepender, que vigiemos, que fortaleçamos o que resta. Pai, que sejamos como a igreja de Filadélfia, que guardemos a tua palavra, que não neguemos o teu nome. Senhor, que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que não sejamos mornos, que sejamos fervorosos. Pai, acima de tudo, que sejamos como Jesus, que é o nosso maior exemplo, que andemos como ele andou. Senhor, que tenhamos a humildade de Cristo, que nos esvaziemos, que tomemos forma de servo. Pai, que tenhamos o amor de Cristo, que amemos até o fim, que demos a vida pelos amigos. Senhor, que tenhamos a obediência de Cristo, que sejamos obedientes até a morte, que façamos a vontade do Pai. Pai, que tenhamos a compaixão de Cristo, que vejamos as multidões como ovelhas sem pastor, que tenhamos misericórdia. Senhor, que tenhamos a santidade de Cristo, que sejamos sem pecado, que vivamos em pureza. Pai, que tenhamos o poder de Cristo, que façamos as obras que Ele fez, que façamos obras ainda maiores. Senhor, que tenhamos a sabedoria de Cristo, que respondamos com sabedoria, que confundamos os adversários. Pai, que tenhamos a mansidão de Cristo, que sejamos mansos e humildes de coração, que demos descanso aos cansados. Senhor, que tenhamos a coragem de Cristo, que enfrentemos a cruz, que não recuemos. Pai, que tenhamos o perdão de Cristo, que perdoemos até 70 vezes 7, que não guardemos rancor. Senhor, que tenhamos a ressurreição de Cristo, que vençamos a morte, que tenhamos vida eterna. Pai, selamos tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Pai Celestial, com o coração transbordando de gratidão, te agradecemos por este momento de comunhão contigo. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares,
por estares presente em cada detalhe das nossas vidas. Que possamos viver este dia conscientes de que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará porque temos a Ti. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta verdade poderosa do Salmo 23, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir estas palavras de esperança e paz. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que a paz do Salmo 23 encha o teu coração e transforme a tua vida. Vai em paz, filho amado, filha amada. O bom pastor está contigo. Amém. Amém.